Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana. Espero que tudo esteja bem com vocês. Saúdo vocês em nome do presidente Ramon. Que a paz de Jesus se faça para todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que muito tem sido relatado, comentado na nossa doutrina espírita, que são chegados os tempos. Se refere ao capítulo já último da Gênese, né? A obra da codificação kardeciana, que foi editada e publicada por volta de 1858, e é um tema bastante interessante porque mostra, do ponto de vista de um estudo moral, filosófico e científico, de como as transformações se processam nesse nosso mundo de meu Deus, como diz o ditado. A gente precisa entender de que Deus, como Jesus nos disse, ele não para de trabalhar. Ele cria incessantemente. E Jesus também não para. E nesse trabalho, de que significa a constante evolução a que nós estamos submetidos e a nossa destinação à plenitude, naquilo que nós chamamos do determinismo divino, a gente observa de que o fato do mundo ele está dinâmico, ele está em movimento, nele se processam os diversos e mais variados universos, ou no universo como um todo, processos que levam a essa mudança. E são processos, tais quais fases que acontecem na vida das pessoas, que também neste universo ocorrem objetivando essas transformações, as suas melhorias. E quando Kardec vai relatar acerca de são chegados os tempos, né? Quando se fala dos sinais dos tempos, que é um subcapítulo, a gente automaticamente, enquanto espiritista, associa também a questão do muito falado, né? O mundo de regeneração. Na verdade, a última questão do Livro dos Espíritos, São Luís, na resposta, ele já sinaliza essas transformações. Como também na revista de estudos psicológicos, a Revista Espírita, também já fala acerca das mudanças dos tempos. Mas o que a gente precisa efetivamente compreender é de que esse é um processo inevitável. E esse é um processo que, além das modificações, das transformações da Terra, do nosso planeta enquanto mundo físico, também se processam as transformações do ponto de vista moral da humanidade. A nossa transformação enquanto seres humanos. Então a gente começa a observar de que essas transformações elas visam meramente trazer para nós, nos mostrar o quanto devemos alçar um novo patamar. Então, essa lei da qual a gente aprendeu, a gente vê lá esse ensinamento no Livro dos Espíritos, é a lei de progresso, né? Porque fisicamente o mundo vai progredindo. E de modo paralelo, né, como diz Kardec, moralmente, pela depuração dos espíritos que aí estão. Então a gente pode dizer que para a gente alçar, né, naquela escala espírita, as mudanças dos mundos, a gente precisa estar apto a esses mundos. Tal qual a parábola do festim de bodas, em que o rei questiona por que aquele jovem, o cidadão, não estava com a roupa adequada para a festa. Quando quis dizer, então, nosso Mestre Jesus nessa parábola, que Deus está nos convidando sempre, mas cabe a nós estar usando a vestimenta adequada. Cabe a nós estar com as nossas transformações para melhores, né? Atualizadas, revitalizadas, desenvolvidas, a fim de que possamos participar com ele dessa festa de bodas. Então, a gente sabe, como espiritistas, que as leis de Deus são imutáveis. E sendo imutáveis, esse processo ele ocorre continuamente e sempre.
Porque, como diz lá Kardec, o pensamento de Deus ele é contínuo, né? E tudo ele vai penetrando nisso que é uma força inteligente do universo, e isso traz uma harmonia em tudo. Meus irmãos, falar do universo é falar de algo incomensurável, né? É falar de algo em que nós não conseguimos dilatar através ainda do nosso pensamento acanhado acerca do que é a criação de Deus. E essa grande lei, que é a lei de progresso, ela atinge a todos os povos. Então a gente começa a entender que nesses tempos que são chegados, incita-nos, enquanto humanidade, para determinadas ações, a fim de que possamos fazer valer essa mudança de degrau, essa mudança de patamar. Mas que já sabemos ser necessário para essa transformação moral, que reine entre nós, entre a humanidade terrestre, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, tudo aquilo que vai assegurar para a gente um bem-estar moral. Então, esse movimento universal é um movimento no sentido do progresso moral. O planeta vai fazer sua progressão do ponto de vista físico, do ponto de vista da sua estrutura, mas necessita que os seus habitantes também estejam de acordo para poder continuarem a se habitar. Então, muitas vezes, quando nós questionamos ou quando nós estudamos esse assunto, surgem dúvidas do tipo que quando isso começou, quando isso vai terminar, como está esse desenvolvimento. Mas a gente precisa entender de que essa fase de transição, ela está já perdurando há um certo tempo entre nós, levará mais algum tempo. Mas antes de tudo, antes de pensarmos em relação a essa duração, a esse período, a gente tem que se questionar o quanto estamos fazendo, o quanto estamos praticando para nos melhorar. O quanto a gente está fazendo as transformações do nosso caráter para melhor. A mudança dos costumes, a mudança da maneira em que a humanidade, em que nós, seres humanos, nos tratamos entre si. E isso envolve os espíritos encarnados e desencarnados que povoam e os que estão sitiados ao redor do planeta, né? Nesse processo que a gente sabe de reencarnação. Então, no momento em que a humanidade ela se atentar, ela se assenhorar do conhecimento desse processo de uma maneira íntegra, que possa ser internalizado por todos, vão se começar a cessar as perturbações, vai começar a surgir mais a solidariedade, a fraternidade, vão surgindo determinadas ações altruísticas, mas não somente porque eu quero mudar para um mundo melhor, mas sim porque internamente eu me transformei, mas sim porque internamente a humanidade se renovou. Então, a gente muitas vezes, nesse período que vem acontecendo, a gente vê as mudanças do planeta, como eu disse, físicas, né? São esses períodos de renovação, como diz Kardec, em que a gente vê mais flagelos, né? Tremores de terra, né? E que os ignorantes tratam como se fossem sinais dos céus. Mas é um período, efetivamente, meus irmãos, de crescimento moral. É como se nós, no planeta Terra, estivéssemos indo para a idade adulta. Nós estivéssemos saindo de uma infância a fim de que a gente possa, através dessa maturidade espiritual, começar a crescer. Começar a internalizar de que o verdadeiro sentido de nossa vida, e de nossa vida com V maiúsculo, é o crescimento para melhor. É a busca da nossa plenitude. É a busca de que o bem possa fazer parte, integrar a nós. Ele possa estar íncito em nós. De que nós possamos aprender a utilizar e internalizar
os sentimentos e as virtudes nobres, que a nossa fé, que a esperança, a caridade, elas estejam como são, como diz os estudos dos teólogos, né? Essas virtudes teologais infusas, mas além de estar dentro de nós, que nós estejamos fazendo o pleno uso delas. E aí advém a questão da abnegação, da benevolência, da compaixão. Quantos de nós ainda precisamos ser compassivos? O quanto ainda precisa para atingirmos que esses tempos são chegados e estarmos presentes enquanto humanidade, o quanto precisamos ser compassivos para fazer valer aquele ensinamento de Jesus, fazer valer no sentido da gente aprender e praticar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E quantos ainda precisam de misericórdia? A gente observa o nosso planeta no estágio atual e vemos que, muitas vezes, disputamos algo de que é supérfluo, um bom jantar, um bom veículo, uma boa casa, um bom conforto, uma boa viagem, sem se preocupar muitas vezes que muitos de nossos irmãos ainda não possuem um alimento, não possuem um lugar para morar, e a gente se preocupa ainda com coisas para melhorar o nosso bem-estar, sem muitas vezes pensarmos ou fazermos algo para contribuir para a melhoria do outro. Isso é misericórdia. Isso é a compaixão, é a gente ser movido pelo outro. Então a gente vai observando que nesses tempos que precisam ser mudados e que estão chegados, existe muito trabalho por fazer. E que a gente não pode desanimar, que a gente não pode pensar em desistir. Tal qual o apóstolo Paulo nos fala lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, de que a gente tem que estar preparado. Portanto, como ele diz, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A gente precisa, meus irmãos, seguir em frente. E a gente vai observando que com essa atitude, nós vamos cada vez mais chegando mais próximo do nosso Pai, de Deus, o nosso Criador. Então, se a gente começa a amadurecer espiritualmente e a gente sabe que a gente tem a consciência de um destino mais amplo, né? Além daquelas limitações da nossa vida corpórea, do nosso corpo, então a gente começa intimamente a ouvir aquela voz interior de que a gente precisa seguir em frente, que a caridade é o caminho a ser trilhado. E esse caminho que nos leva ao Criador sempre é um caminho do bem e trilhado das mais variadas provações, das mais variáveis expiações, de acordo a como nos comportamos. Mas a gente tem que entender que esse caminho ele tem algo de consolador. É um caminho em que nós somos tocados pelo bem. E sendo tocados pelo bem, existem aqueles espíritos que ainda não conseguem se sentir tocados pelo bem, que não conseguem entender a mensagem de Deus. Óbvio, ora, esses espíritos, eles serão realocados, remanejados para mundos ainda imperfeitos, inferiores, onde eles possam poder exercer, né, o conhecimento adquirido e poder ver de que maneira eles podem melhorar. Eles podem chegar em determinados planetas como reis, como pessoas superiores de acordo à sua condição moral, mas que vai elevar de que eles, juntamente com os habitantes de outros planetas, possam se soerguer, descobrir a verdade. Isto porque eles tiveram acesso a esse conhecimento em nosso planeta. Mas essa mudança, como nós sabemos, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração,
exige que a gente passe pela porta estreita. Exige que a gente comece a se libertar dos nossos primarismos animais. De que a gente ganhe e consiga o equilíbrio dos nossos sentimentos, a arrumar, a equilibrar as nossas emoções impulsivas e que nos levam muitas vezes a atitudes ainda insanas ou sem uma coadunação para com o bem. Então, essa estrada nova, como nos diz Kardec, em que o Espiritismo nos mostra, desvenda os horizontes do infinito e vai nos levar à certeza da imortalidade da alma. Vai levar à certeza dessa alternância entre mundo espiritual e mundo material, a fim de que a gente possa chegar a essa perfeição. A gente vai observando de que as reações das populações elas estão sendo diferenciadas. Vivemos um período de turbulências, vivemos um período onde a guerra voltou a assolar. Mas vivemos um período também onde a inteligência se sobressai. E nós precisamos, enquanto espiritistas, pregar essa fraternidade assentada na fé racional. Não mais aquela fé do ponto de vista fanática, aquela que conduz à cegueira do indivíduo. A gente já sabe dessas noções, dos princípios fundamentais de Deus, universo, futuro, progresso, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Então a gente já vai vendo que nós trazemos sim um conhecimento mínimo, um conhecimento necessário para que a gente possa progredir nisso que Kardec chama de uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Precisamos, meus irmãos, é de vontade, é de fazer valer, é do empenho, é do esforço a fim de que possamos ultrapassar esse momento de transição. A gente precisa deixar de satisfazer as nossas paixões. Precisamos deixar de atender a essas questões de moral primitiva, né, que ainda assolam sobre nós. Do bem proceder, do fazer o que Jesus nos trouxe, né, aquele pensamento de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente vai entendendo, então, de que essas transformações a gente já vê na humanidade. A gente vê melhorias do ponto de vista moral, mas que ainda não são suficientes. Nós vemos as religiões se assentando numa base da solidariedade, da fraternidade. Nós vemos instituições, não somente de cunho religioso, mas instituições de cunho internacional, que se dedicam ao trabalho da solidariedade, se dedicam à melhoria da condição moral do indivíduo, daquele lema de que tenha a benevolência para com todos, tal qual Jesus nos fala, nos manda a mensagem através do Espírito de verdade de que o que seria benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Nós precisamos efetivamente, meus irmãos, servir, trabalhar no bem. E a gente precisa acreditar, ter fé em Deus, de que nós vamos sim passar por esse portal, que nós vamos sim efetuar essa transição e dar continuidade ao nosso caminho que nos conduz ao Criador. E a aceitação, se a gente for observar ao longo do tempo, dessas ideias de que a codificação espírita nos trouxe, é um alento, foi uma grande contribuição de que os espíritos nos deram, a fim de que a gente pudesse galgar um espaço maior, ascender
melhor naquela escada de Jacó, aquela escada luminosa que conduz aos céus, como a gente vê no Antigo Testamento. Mas, sobretudo, para a gente entender que sim, vale a pena praticar o bem. De que sim, somos filhos de Deus e sim, que Deus é amor e que trazemos o amor dentro de nós. Então, a doutrina espírita, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ela chega no momento exato em que transformações estavam, como nós sabemos, que estudamos na história, operando essas transformações no globo terrestre. A principal delas, com a Revolução Francesa, de que um desenvolvimento mais livre das ciências. Mas não podemos deixar que a ciência se perca e se distancie da religião de Deus. Precisamos que haja esse entrelaçamento, porque a doutrina espírita nos mostra de que essa aliança entre Deus e a ciência, e tudo é Deus, a gente vai compreender melhor de que, por que e como faremos essa modificação. Então, existe, como Kardec nos fala, uma geração materialista, arraigada ainda nos conceitos antigos de que somente a matéria, de que morreu, acabou. E cabe à geração nova, como ele diz, trazer essas novas ideias de renovação social e, juntamente com o Espiritismo, mostrando que é pela transformação moral que o homem, ele poderá crescer. Então, essa geração nova, ela nos mostra de que esses espíritos que vão chegando, existem aqueles que vêm a nos auxiliar, mas também vêm aqueles espíritos que ainda são atrasados e que reencarnam. São aqueles que Kardec chama dos ainda não tocados pelo bem. E que eles, como eu já falei anteriormente, se não tiverem condições morais de permanecer no nosso planeta, terão que se retirar e vão transmitir seus conhecimentos em outros locais a fim de que ele recomece, não, a fim de que ele continue do ponto de vista da sua condição moral o seu processo de aprendizado. Então a gente vai entendendo de que esses espíritos, né, que vão sendo substituídos por esses que saem, são espíritos mais propensos ao bem. Então a gente começa a entender que no mundo de regeneração não serão todos os espíritos, eles já vivificados, eles já transformados moralmente e todos no bem 100%. Não, vai existir, mas vão existir espíritos que já foram tocados e que precisam se melhorar. O mundo será melhor. Será melhor do ponto de vista que a inteligência e a razão, né, esse sentido inato, ele vai prosperar simultaneamente o como deve ser. Porque Deus é uno. Tudo que conduz a Deus e tudo conduz a Deus tem que se verter, meus irmãos, em algo de bom, em algo do bem. Passemos o que passemos, façamos o que façamos, o nosso destino é a plenitude, é sermos espíritos puros. Então a gente vai observando que vícios, né, que as paixões, o orgulho, a inveja, o ciúme, as questões da avareza, né, da prepotência, da vaidade, elas tendem a desaparecer. Elas tendem a ser diluídas pela capacidade que nós vamos desenvolvendo de amar ao próximo, a solidariedade, a caridade. A gente então começa a ver que esses tempos são chegados, mas para aqueles que já estão em cursos no bem, esses tempos eles já foram profetizados, premeditados séculos atrás. Mas para aqueles que ainda restam poder desenvolver em si
um pouco, né, do altruísmo, um pouco dessa questão da fraternidade, eles precisam efetivamente trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nós, meus irmãos, precisamos é de disciplina. Nós, espiritistas, já sabemos o que temos que fazer. Só precisamos desta vontade de pôr em prática. Como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, a vontade é que lidera todo o processo. A gente pensa, a gente fala, a gente age, a gente executa, porque a vontade que parte do espírito determina. Então precisamos ter o conhecimento, adquirir esse conhecimento a fim de que a gente faça a nossa transformação enquanto espíritos para melhor, para que possamos ter essa vontade de querer, como nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente não possa sucumbir nesse momento de transição, para que a gente não possa ainda permanecer com esses vícios que são incompatíveis com o reinado da fraternidade, como nos diz Allan Kardec. E a gente precisa entender de que os espíritos estão a nos auxiliar. Espíritos de nível elevado, de alta elevação moral, dos mundos ditosos, estão a reencarnar para vir nos auxiliar nesse processo. Então, grandes choques vão ocorrer. Sim, estamos passando por grandes choques, mas são choques que nos levam à mudança para melhor. A gente precisa entender de que isso é um movimento progressivo, em que todos estão imbuídos, todos têm a sua responsabilidade de como deve se portar. A gente precisa entender de que entendemos esses sinais dos tempos. Não existe nada de errado, não existe nada de mistério, de como pregavam antigamente acerca de que o mundo ia se acabar, acerca de que essas transformações eram as forças do mal, eram as trevas. Não. É a mesma transformação de quando o nosso planeta ele saiu da condição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Mas existe um detalhe, meus irmãos. Nós, seres humanos, nós já temos a inteligência. Nós somos seres conscientes. E nós já sabemos, efetivamente, o que devemos fazer. Já é chegada a hora da gente estancar, extinguir a chaga que é o egoísmo e o orgulho, de que não nos leva a progredir, de que não nos leva a sermos pessoas melhores. Nós precisamos combater efetivamente no nosso dia a dia e com a prática segura as ações nefastas do mal, a indiferença, a rispidez. A gente precisa entender de que são as ações mínimas no bem que vai nos permitir fazer essa transição para melhor. Ninguém começa do topo. Nós precisamos entender de que se ainda não trazemos dentro de nós muitas dessas questões já sedimentadas acerca do bem, apesar de lermos, apesar de assistirmos palestras, apesar de de vermos vídeos, a gente tem que entender de que essa transformação começa de baixo, do menor, e a gente vai alçando cada um desses degraus com firmeza. Então vamos começar pelo bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença. Oh, muito obrigado. São essas atitudes de gentileza que vão gerar gentileza, como diz a frase tão conhecida, mas que a gente começa a internalizar o sabor que é a prática do bem. A gente começa a internalizar de que o bem nos faz bem. E a gente começa também a internalizar de que nós vamos desejar sempre mais. E desejar sempre mais fazer o bem
é que vai nos auxiliando nessa nossa transformação. Nós precisamos desenvolver, nos forçar a ter essa vontade. André Luiz nos diz claramente de que nós não temos ainda, enquanto espíritos na evolução, a espontaneidade do bem, da prática do bem. Então precisamos nos forçar a isso. Precisamos insistir até que se torne um hábito. E aí a gente para? Não, nós continuamos até que essas ações, essas virtudes, elas penetrem em nós e a sua prática nos torne algo espontâneo. Sem o esforço, meus irmãos, como eu disse no início dessa nossa conversa, nada adiantará. É uma transformação em que ela é pessoal. Não tem como terceirizar. Tem que nascer em nós e espagir. Porque nós já trazemos dentro de nós esse amor. Somos filhos de Deus. E Deus é amor. Nós precisamos distender esse amor, a fim de que ele nos preencha e que não sobre espaços para outras mazelas, para outros vícios, para a culpa, para o medo, para o remorso, para que não surja espaço dentro de nós para isso. Nós precisamos, sim, de ter esse esforço e precisamos, mais do que nunca, da oração. Precisamos, mais do que nunca, da leitura edificante, da leitura do vídeo, da música edificante. Precisamos, meus irmãos, botar as mãos na massa para a prática da caridade e do bem. E precisamos, com isso, entender de que essa transição do mundo vai se dar naturalmente. E nós vamos naturalmente crescendo. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente tende a superar os nossos obstáculos de uma maneira mais robustecida. Tal qual quando um bom aluno que estuda passa pelas séries da quinta para a sexta, para o sétimo ano, para o oitavo, de uma maneira natural, no aprendizado, porque Deus, ele educa. Deus não nos pune. Mas é chegada a hora da gente mudar de série. É chegada a hora da gente mostrar a Deus de que nós já temos condições de fazer essa transformação. Então a gente vai entender de que é uma dependência nossa para com o Criador, mas é algo que é para o nosso próprio bem. É algo em que a gente, através do testemunho, vai mostrar a Deus, ou vamos mostrar a Ele, de que sim, entendemos a lição. De que sim, entendemos e compreendemos a maneira pela qual devemos agir. E nunca é tarde, meus irmãos. Nunca é tarde para que a gente possa começar esse processo de transformação. Começar a acelerar, mudar a polaridade do negativo para o positivo de muitas de nossas ações. Sejamos fortes, sejamos confiantes, acreditemos. Vamos lembrar daquela frase do nosso Mestre Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. São chegados os tempos, sim. E são chegados os tempos e mostrando que cada um de nós não pode parar esse trabalho. Temos que porfiar no bem. Fiquem em paz, Jesus que abençoe a vocês. Até a próxima.